Salve, salve, amigo! No ar, a primeira live do Papo Cultura, uma live que interescolas, né? Entre escolas, em que receberemos convidados, todos eles ligados de algum modo à educação, à arte, à cultura, para batermos um papo às sextas-feiras, sempre nesse horário, às 7 horas da noite, partindo inicialmente da página da Escola Alcides Corrêa e em parceria com outras escolas que transmitem essa live também em suas páginas, grupos. Então é importante dizer quais são as escolas parceiras no momento e dizer que outras escolas podem entrar nessa parceria. Então essas lives, elas são conduzidas por mim, que sou da escola Jardim das Rosas, em Serrana, e pelo professor coordenador Arnaldo Neto, da escola Alcides Corrêa. Mas temos a parceria da escola José Costa, em Serrana, da escola Neuza Maria, também em Serrana, da Expedicionários Brasileiros, em Ribeirão Preto, do doutor Messias da Fonseca, de Cajuru, Galdino de Castro, Cajuru, Antônio Barreiros, Altinópolis, e também da Escola Geraldo Torrano, também de Cajuru. Espero não ter esquecido de nenhuma. E quem quiser fazer parte dessa parceria, divulgar suas lives, os seus grupos no WhatsApp, no Facebook, em qualquer lugar, pode conversar conosco, comigo, com o Arnaldo, e fazer parte dessa parceria, que a ideia é somar, a ideia é fazer com que as atividades e ações diferenciadas nas escolas públicas possam chegar a todos, aos professores, aos alunos, aos pais de alunos. E a ideia é essa. E, é claro, interagir, né? Em tempos de internet, né? A palavra é interação. Então, esperamos que todos possam interagir conosco hoje e fazer perguntas e se colocar de algum modo. Todas as nossas lives, posteriormente, elas estão abertas para sugestões de outras escolas. A ideia é abrir o código, a ideia é colaboração, algo colaborativo. E eu vou passar a bola agora para o Arnaldo Neto, que já é meu parceiro de longa data em oficina de fanzine. Vocês já devem ter acompanhado outras lives que fizemos juntos, além de oficinas que antes da pandemia sempre fazíamos. Eu vou passar a bola para o Arnaldo Neto, e o Arnaldo Neto fará a apresentação do primeiro convidado da live Papo Cultura. Então, Arnaldo Neto, é com você. Fique à vontade, a palavra é sua. Pessoal, boa noite, tudo bem? Nossa primeira live, né, do Papo Cultura, e agora, né, nós vamos apresentar o nosso primeiro convidado. Ele é professor na rede privada, na rede pública, ele é especialista em ensino lúdico, ele é professor na área de história, ele tem uma vasta produção aí em quadrinhos, fanzines, ilustrações. Ele usa essas ilustrações, ele usa esses fanzines na sala de aula. Ele também faz lives, também participa de coletivo, né, do Coletivo Z, da RPHQ. Ele é da cena cultural aqui de Ribeirão Preto. Também mexe com RPG, ele vai falar um pouquinho da experiência dele com RPG. Então, eu convido para entrar na live o professor Vitor Ribeiro, o Vitor Pandão. Bem-vindo, Vitor. Olá, tudo bem? Uma satisfação estar participando aqui. Estão me ouvindo? Estou tendo retorno?
Sim, estamos ouvindo. Então, boa noite, né? Satisfação estar participando desse momento aí, né? Agradeço o convite. Fico até um pouco encabulado tudo que o Arnaldo falou. Obrigado por apresentar tão bem, Arnaldo. Eu tô aí tentando, né? A gente tenta utilizar o que pode na sala de aula para estimular o estudante, seja o RPG, seja o desenho, seja o conteúdo da aula transformado em jogo. O importante é tentar estimular o estudante e tentar trazer ele, despertar nele o interesse para participar na aula, né? Que é realmente o maior desafio é fazer com que eles participem. E acaba sendo uma satisfação muito grande quando você leva um conteúdo como o RPG para dentro da sala de aula, ou como o desenho para a sala de aula, a produção de fanzine, e o estudante ele acaba te surpreendendo, principalmente aquele que você acha que não vai fazer nada, justamente é o estudante que te surpreende, né? Todo ano a gente tem uma surpresa muito grande. Esse ano eu estou na escola Alcides Correia. Eu fico numa escola diferente, né? É o estigma de categoria O, né? A gente está sempre rodando, então cada ano é um desafio novo de levar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe fazer e tentar colocar dentro daquele ambiente da escola com sucesso todas as vezes, né? Não teve nenhuma escola em Ribeirão que onde eu não consegui desenvolver um projeto, né? Todas as escolas que eu passei os projetos foram bem aceitos. E esse ano acho que o maior desafio tem sido manter a proposta de levar projetos novos, projetos inovadores, com essa questão da pandemia, né, desse distanciamento social. A maior dificuldade nesse momento tem sido engajar o estudante dentro desse contexto dele estar em casa e tentar convidá-lo a continuar participando das atividades, né? Acaba sendo quase utópico o desejo dessa participação, né? Vitor. Eu não escuto vocês. Tá me escutando? Agora eu tô sim. Tudo bem? Então, você trabalhou, eu sou professor no Jardim das Rosas, professor coordenador no Jardim das Rosas em Serrana, e você é um cara bem falado lá, viu, rapaz? Moço. Bem falado, sim. Teve até professora dizendo assim que quando ia entrar na sala de professora, uma professora do Maria Celina, que quando ia entrar na sala de aula ficava com dó de apagar sua lousa. Eu trabalhei no Celina em 2018, foi uma grande satisfação, porque foi num período que eu estava quase abandonando a profissão professor. Eu fiquei bem desmotivado nos anos de 2016, 2017, em relação à aula. Eu acabei conciliando 2 empregos, né? Eu era professor no período da manhã e no período tarde e noite eu fui livreiro. E foi muito desgastante, eu acabei fiz acompanhamento porque eu comecei a desenvolver arritmia por causa disso, era o dia inteiro trabalhando, não tinha folga. E aí no ano de 2018 eu fui chamado no concurso que eu prestei lá no município de Serrana, eu abri mão do estado e abri mão desse outro trabalho que eu tinha, e fui com tudo, né? Fui com a cara e a coragem, foi uma grande satisfação. A escola era muito boa, o diretor de lá, o Marcos Polastri, ele abraçou bem as ideias dos projetos que eu levei, a coordenação também abraçou, eu desenvolvi um projeto lá de história indígena e história afro-brasileira no horário paralelo. Então eu ficava 1 hora a mais na escola, os estudantes que tinham interesse, eles se inscreviam, não valia nota, era só participação. Como eu gosto de desenhar, história você tem que ter imagem, né? Não adianta ficar só lá na frente falando, porque senão você não vai conseguir nada. E aí eu desenhava feudos, desenhava às vezes os combates que a gente estava estudando, desenhava alguns personagens históricos, e a molecadinha ficava maluca, né? Você tinha que explicar para eles que aquele desenho não era para eles copiarem, era para ilustrar o que estava sendo explicado.
e o pessoal queria tirar foto, e acaba na correria, você acaba esquecendo de limpar a lousa, né? A professora, acho que era não era Maristela, como que é o nome dela? Maria Imaculada. Maria Imaculada, isso. Ela falava, nossa, mas eu vi um feudo desenhado na lousa. E foi muito bom trabalhar em Serrana, muito bom mesmo. Pena que não deu certo renovar para 2019, né? Foi somente por um ano, mas foi o que me resgatou para a sala de aula com disposição total. E você prefere que chame de Vitor ou Pandão? Tanto faz, Pandão legal? Pode ficar por Pandão mesmo. Eu gosto do Pandão. Pode ficar por Pandão. E vamos voltar um pouquinho às origens, né? Com relação ao desenho, com relação à escola, como era o Vitinho? Chegou a ter esse apelido na escola, Vitinho? Não, nunca tive, porque... Escola? Como você começou a desenhar na escola? Como que foi esse processo? Acho que o desenho faz parte de mim, né? Se não puder desenhar, acho que eu não tô ali. Eu sempre rabisquei, sempre desenhei desde cedo mesmo. Não tem nenhum momento que eu me lembro, que eu não consigo lembrar de nenhum momento em que eu não estivesse desenhando, né? Até comentei com o Arnaldo no começo desse ano, no planejamento com ele. Qualquer horário que ele olhar para mim, se eu não estiver dando aula, eu estiver na sala dos professores ou no planejamento, eu vou estar com um lápis na mão e uma folha, eu vou estar desenhando, vou estar rabiscando. Eu gosto de desenhar, né? É uma grande satisfação poder desenhar, colocar no papel aquilo que está na cabeça. E eu nunca estudei desenho. Eu costumo falar até que eu não desenho, eu rabisco. Tá? Eu nunca estudei desenho, nunca participei de nenhum estudo. Então, assim, às vezes o pessoal fala, como é que você desenha? Eu não sei, eu pego e rabisco, é um rabisco. Né? Eu pego o lápis e vou passando na folha. Não tenho uma explicação para esse desenho. Eu sempre desenhei, sempre gostei muito. Acho que como eu sempre fui uma pessoa muito fechada, acreditem, eu sou uma pessoa muito fechada, não sou comunicativo. Apesar de na sala de aula e no trabalho eu expressar completamente o oposto, eu não sou uma pessoa comunicativa. Sou muito fechado, sou muito centrado em mim mesmo. E meu pai mesmo costumava falar que às vezes eu estava em casa, parecia que eu estava isolado no quarto desenhando, né? E é porque eu vivia aquelas histórias que eu ficava desenhando, né? Sempre quis produzir um quadrinho. Né? A minha grande vontade sempre foi produzir uma história em quadrinho. E a ideia não era ganhar dinheiro, não, era produzir e distribuir o meu trabalho. Né? Aí depois a gente pensa se vai valer alguma coisa ou não, né? E acho que é muito disso, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, em casa sempre foi muito incentivado isso, assim como a questão de leitura mesmo, né? Acho que o Vitor, professor, ele foi um acidente no meu percurso, mas o Vitor rabisqueiro, o Vitor fanzineiro, é alguém que sempre esteve presente, né? Por que eu disse que o Vitor, professor, ele é um acidente no meu percurso? Porque eu não era dessa área, eu iniciei em 2012, eu era cozinheiro antes de começar a dar aula. Então eu fui cozinheiro por 8 anos no Pinguim de Ribeirão, fiz faculdade por hobby e durante o estágio eu me apaixonei pela sala de aula. Né? Eu me formei em 2011 e durante o estágio, o contato que eu fiz o estágio ali no Divatar lá, no Ribeirão Verde. E eu fiz o estágio lá, durante o estágio eu acabei assumindo umas salas, dei aula um período, e que a professora afastou, e nesse período que eu dei aula, eu me apaixonei por sala de aula. Sabe, foi um choque muito forte, principalmente porque o diretor da escola na época, eu acho que era Paulo o nome dele, ele desenvolveu um simulado e no final desse simulado, os estudantes da sala que eu estava dando aula de história, eles me procuraram e falaram assim, professor, se não fosse você, eu não tinha ido bem na prova. Isso foi algo tão forte para mim que me fez abrir mão do meu grande sonho era ser chefe de cozinha, eu desisti disso para poder dar aula. E comecei com toda a vontade, fui procurar logo em 2012 uma pós-graduação que eu conseguisse conciliar o desenho com a sala de aula, e eu encontrei isso no ensino lúdico, né? Foi o que permitiu
pegar essa ideia do desenho e jogar ali. Eu acho que não teve nenhum momento na sala de aula que eu fiquei sem desenhar na lousa para conseguir ilustrar para eles o que a gente estava debatendo, né? Acho que o desenho faz parte de mim. Acho que o melhor resumo seria isso. O desenho faz parte de mim, né? Rabiscar faz parte do Vitor. Eu vou compartilhar aqui na tela uma pergunta da Ana Carolina, que está dizendo: Vitor, você acha que o HQ pode ser uma ferramenta para ajudar no engajamento dos estudantes no ensino remoto, já que é um elemento lúdico, como você disse, gosta de trabalhar com lúdico? Qual a resposta você teria para Ana Carolina? Obrigado, Ana Carolina, pela interação. Tudo bom? Olha, eu acho que é parte. Tá? Primeiro, a gente tem que romper com essa ideia de... A gente está vivendo um momento bem diferente, né? Então, tudo é novo, tudo é uma possibilidade. Eu tenho tentado levar essa questão da HQ mesmo no ensino à distância, nesse ensino remoto, né? Eu falo ensino à distância, às vezes parece que não está presente ali, né? Mas a gente está mais presente agora do que antes. Eu acho que é uma saída, mas além disso, eu acho que a gente poderia estar implementando, além do uso da HQ, que a HQ você pode utilizar em algumas disciplinas, como história, sociologia, geografia, literatura, língua portuguesa. Mas eu na minha experiência, como eu não sou da área de exatas, por exemplo, eu não sei como seria isso no uso de exatas, ou na parte de biológicas, né? Ciências da natureza. Mas em humanas eu acho que dá muito certo. Tá? Só que vai depender da busca do professor dentro daquele conteúdo. Tá? Por exemplo, se você for trabalhar Segunda Guerra ou for trabalhar nazismo, você pode muito bem contextualizar e depois jogar ali alguma imagem de, por exemplo, alguma HQ do Capitão América, que você vai contextualizar isso. Você pega até a questão de herói, que está muito em voga, a questão do super-herói, dos filmes, você pode até conseguir atrair o pessoal com isso. Mas eu acho que o grande engajamento que a gente pode conseguir nesse momento, o ideal seria se a gente conseguisse gamificar as atividades, tá muito na moda falar em gamificar, né? Transformar as atividades em um jogo de RPG. Pegar trabalhando e propor para esse estudante uma imersão, que ele se torne um personagem dentro daquilo que ele está estudando e que ele possa vivenciar aquilo, além dele só estar lendo ou vendo imagens, né? Mas tem que ser uma soma de vários contextos. A HQ pode fazer parte, pode ajudar, mas a gente teria que buscar outras formas de estarem aprofundando mais esse tema. Eu sei que presencialmente o uso do desenho ele sempre me deu um retorno muito positivo na sala de aula. Agora, remoto tem sido um grande desafio. Utilizar o desenho com eles, preparar alguma coisa com o desenho, né? Então, Vitor, coincidentemente, sua camiseta ela é igual a minha e coincidentemente ela é igual a do João, né? Do coletivo aqui, coincidência, né? Então, nós não combinamos. Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo, né? Não foi combinado. Não foi combinado. E eu fui pegar o copo aqui, cara, aí também era da mesma marca. Deixa eu falar para vocês, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu agradecer aos professores, né, as escolas aí parceiras. A primeira live está dando muito certo, está sendo muito legal. Agradecer a todo mundo aí, aos comentários, né, é muito importante a interação. E eu queria que você falasse que você tem uma vasta produção, cara, você tem muita coisa aí, né? E queria que você falasse do seu trabalho na RPHQ. Gostaria que você falasse a Heloísa Battistini. Daqui a pouco, no final da live, a gente vai falar dela também, que vai ser uma das entrevistadas aqui. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho com fanzine, do teu trabalho com o RPHQ, o Coletivo Z e outras produções, como o Circuito Cultural Metropolitano e outras coisas, né? Você atua em várias frentes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho como quadrinista, ilustrador, falar um pouquinho da cena em Ribeirão Preto, né? Da cena de quadrinhos, falar para os alunos, né? O pessoal que às vezes acha que é uma coisa tão distante e tal, como que
como que se ingressa nessa área e tudo mais. Deixa eu abrir o... o microfone está aberto já, que eu achei que estava fechado. Bem, eu desenho tem muito tempo já, tá? Eu tenho 35 anos, mas realmente em participar de publicação, estar publicando algo, eu tomei coragem somente após 2015. Tá? No ano de 2015 eu conheci o Denis Fioravanti, se eu não me engano esse é o sobrenome dele. Ele assina alguns desenhos como Denis Pimentão. O cara é um gênio, tá? Eu admiro muito o trabalho dele. Ele tem um traço único, ele tem algumas ideias assim no trabalho dele que são fora da realidade, e a coragem para mostrar o meu trabalho, publicar o meu trabalho, veio a partir do momento que eu conheci ele. Aí eu trabalhei com o Denis na Livraria Cultura, nós fomos livreiros lá, e no ano de 2015 a gente começou a conversar, ele falou, cara, vamos fazer um fanzine? Eu falei, velho, vamos sim. 2015, tem 5 anos, eu tava com 30 anos, cara, eu tinha acabado de casar, tá? 30 anos, puta apresentão, vamos fazer um fanzine? Vamos lá. E aí sentamos eu, o Denis, o Carlos, e bolamos, começamos a conversar, e o Denis queria montar algo underground, algo bem alternativo. Ele deu ideia do nome Pastel de Pelo, tá? Vamos lá então, pastel de pelo, tá? O pastel de pelo fica subjetivo, né? O que pode ser o pastel de pelo? Na minha interpretação, o pastel de pelo sempre significou algo difícil de engolir, tá? Porque é um pastel de pelo. Eu fui literal na imagem, né? Apesar de ter outros entendimentos aí, eu fui literal no que estava sendo falado, né? E a gente começou a trabalhar um conteúdo, o que a gente ia colocar ali, né? A nossa ideia era produzir a pastel de pelo, um fanzine nosso, completamente artesanal, e os 3 participantes, eu, o Denis e o Carlos, nós deveríamos desenvolver alguma história dentro de algum tema sorteado. A gente pegava um papel, colocava o nome ali, algum tema, fogo, chulé, bagunça, e aí balançava um copo e tirava o papel. Tirou fogo, vamos falar sobre fogo. Fogo o quê? O fogo pode ser qualquer coisa, pode ser um fósforo, pode ser aquele desejo carnal, pode ser calor, fogo pode ser qualquer coisa, né? E quando fala, assim, a gente começou desse jeito, a pastel de pelo, né? Então 2015 foi o ano que eu tomei coragem para expor os meus trabalhos, tentar mostrar. Foi uma grande realização fazer esse zine, tá? E eu sempre quis fazer um fanzine, sempre quis fazer, só que eu nunca soube, como eu sou uma pessoa muito fechada, eu nunca soube o caminho para expor isso. Né? Desenhar é o simples, é fácil, pega um papel, passa o lápis ali e acabou. Você coloca, faz a margem direitinho, tá no sangue o desenho. Agora, o caminho para mostrar para as pessoas aonde que eu poderia mostrar, eu não sabia. O Denis me abriu essa porta para mim, né? Principalmente porque em 2012, se eu não me engano, 2014, um ano, não, minto, 2012. 2012 eu separei alguns trabalhos e mandei para algumas editoras, né? Colori digitalmente, fiz aquele acabamento do caramba lá, não pode falar palavrão, não falar caramba aqui então, né? Fiz aquele trabalho bacana mesmo, formatei 600 dpi cada imagem, queria um negócio com qualidade, mandei para algumas editoras, né? Na época eu tinha muito na ideia, muito na cabeça, aquilo que o mercado americano, né, mercado estadunidense traz para o Brasil de quadrinho. Que quadrinho é o quê? Super-herói, homem hiper masculino, né, super musculoso, mulher com aquele corpo que é irreal, né, parece um pedaço de mármore andando ali, e a ideia era essa. Eu mandei para alguns editores, peguei e fiz uma seleção também de desenhos da Turma da Mônica, desenhei naquele modelo Turma da Mônica jovem, colori, mandei para o estúdio do Maurício e tal, e aí eu recebi uma resposta de todo mundo. Você desenha bem, mas precisa aprender a desenhar, desenvolver um pouco mais, aprofundar esse seu desenho. Isso me jogou muito para baixo, porque eu nunca estudei desenho, sempre desenhei porque gostava, né? Sempre teve esse negócio do pessoal falar, o seu desenho é bacana, que você não tenta. Então foi um banho de água fria, em 2012. E aí eu parei um tempo de desenhar, fiquei fechadão, e comecei a estudar e a ver quadrinhos independentes, quadrinhos alternativos, fora do Brasil e alguns aqui de dentro, né?
E aí o primeiro que eu parei para observar foi o traço do Gabriel Ba e Fábio Moon. Tá? Por coincidência, eu não fazia ideia da existência deles, não fazia ideia. Eles começaram com fanzine, hoje são mega conhecidos, né? E nossa, foi assim muito maluco esse período. Comecei a entrar em contato, comecei a ver quadrinho espanhol, quadrinho argentino, quadrinho francês, e aí você começa a ver que o Brasil é bombardeado pra caramba com esse quadrinho estadunidense, quadrinho de super-herói, e vai além. A gente consegue fazer muita coisa em cima disso, né? A gente consegue, principalmente o quadrinho francês, ele traz algo muito como se fosse autobiográfico as histórias que são publicadas por eles. E é algo maravilhoso. Eu acabei conhecendo o Moebius. Aí depois que você conhece Moebius, eu fui conhecer Moebius com mais de 26 anos, né? Então demorei muito, mas depois que eu conheci o Moebius, os quadrinhos dele, acabou. Eu não queria mais saber de nada de quadrinho de super-herói, porque é outra realidade. E aí, a partir de 2015, começamos a publicar a Pastel de Pelo. A Pastel de Pelo, se eu não me engano, ela teve até o número 7 ao número 8. Foi foi muito especial para mim, para o Denis, para o Carlos, porque era uma grande realização. A gente evoluiu muito nessa produção. Em 2 anos, nós fizemos 8 números da Pastel de Pelo. O Denis, ele chegou a desenvolver um projeto de uma HQ independente, dividido entre os três. A gente nunca finalizou isso. O Denis fechou a parte dele, só que a gente nunca fechou a parte do Carlos ou a minha, né? E aí, depois disso, a Pastel de Pelo foi o que abriu portas para mim. Eu conheci o Cordeiro através do meu trabalho na Pastel, conheci o Ângelo D'Avanço, acabei entrando para o coletivo por causa da reunião de fanzines que o Ângelo faz lá na Travessa, né? Em 2015 nós fizemos no Hierophant, que na época era na São José, sim, eu estava lá. A comemoração dos 50 anos do fanzine no Brasil. É porque o Dia Nacional do Fanzine é dia 12 de outubro, né? E aí eu já conheci o Pastel de Pelo, e é um fanzine que eu cheguei a citar em muitos momentos, assim como a nova safra do fanzine em Ribeirão Preto, né? Porque tanto eu comecei a fazer fanzine em 96, o Arnaldo mais ou menos nesse período também, o pai dele, né, na minha concepção, primeiro zineiro de Ribeirão Preto, o Ângelo D'Avanço no início da década de 90. Então eu vi com muito bons olhos assim o Pastel de Pelo. Aí eu conheci inicialmente o Denis, né? Ainda e o Arnaldo Júnior costuma brincar, né? Falando que ele é o maior fanzineiro de Ribeirão Preto. E ele é grandão, né, o Denis? E aí eu conheci você na ocasião dos 50 anos de fanzine, né? Que nós fizemos, teve banda tocando, foi bem legal lá no Hierophant. Foi um evento sensacional. E tem um terceiro elemento, não tem? No Pastel de Pelo, esse eu não conheci pessoalmente. Tem o Carlos. O Carlos, eu acho que ele teve em um evento só da Pastel de Pelo, que a gente participou. O Carlos, ele é por incrível que pareça, ele é vocalista de uma banda, mas ao mesmo tempo ele é o mais quietão de todos, né? Ele é o mais fechadão. Acho que é muito característica dos três. Os três são bem fechados, bem calados, né? Apesar de estar falando bem aqui agora, nós somos bem calados. E o Carlos, eu acho que realmente ele foi em um evento só ali no Cauim, quando teve o Cauim. Ele foi ali, e acho que foi a única vez que ele foi. Eu fui só nesses eventos, eu fui em 2. Eu fui nesse que você falou, né? Que foi um evento sensacional, bem underground mesmo, maravilhoso. Teve um documentário que vocês passaram no dia que aquilo tinha que ser obrigatório em toda a escola, sabe? Tinha que ter aquilo lá todo começo de ano, o estudante tinha que assistir aquilo, porque é cultura pura e aquilo tá guardado, né? E o Carlão, ele tá meio sumido, Carlão. Tá bem difícil de falar com ele. Você estava emendando a respeito do coletivo, da entrada sua no coletivo Z, que passou pelas oficinas ali, pelos encontros da Travessa, né?
Então, a Isso. partir dali, o que rolou, o que você tem a dizer? Foi através desses encontros que o Ângelo D'Avanço marcava na Travessa que eu acabei conhecendo o pessoal que desenha em Ribeirão, né? Então eu conheci por ali o Vinil, conheci o Alex Soares. Foi ali que eu já conhecia o Arnaldo Júnior por história, tá? Por quem ele é em Ribeirão, na participação dele na área cultural. Mas foi ali a partir daquele momento que eu comecei a ver o Arnaldo, comecei a conversar com ele. Eu já conhecia alguns fanzines dele, mas foi ali que eu tive contato, né? E foi ali que eu acredito que acabou abrindo espaço para estar enviando o material, né? Porque como o Ângelo ele organiza esse encontro de fanzines na Travessa, na Livraria Travessa, a gente sempre mandava algum material e ele fechava um zine. Então, todo mês tinha um zine diferente, né? Por coincidência, foi no mesmo período que que a gente parou de produzir a Pastel. A Pastel nós fizemos até o número 8, depois a gente deu uma parada, a gente está parado até agora. Já fica até um recado aí pro Denis e pro Carlos, seria uma boa voltar a produzir a Pastel, tá? Seria uma ideia fantástica. E dali a gente começou a produzir, eu comecei a participar desse zine com o Ângelo. Depois eu acabei participei da RPHQ, que é a revista independente de Ribeirão, que o Cordeiro produz, o Cordeiro de Sá organiza, que é fenomenal. Para mim foi uma puta realização. Eu desenhei uma história do Chico Lorota, escrita pelo Gerson, que é um puta roteirista também. E dentro desse mesmo período teve um convite do Neto e do Arnaldo Júnior para que eu trabalhasse com eles num projeto. Como que é o nome daquele projeto mesmo? É um projeto cultural. É o Circuito Metropolitano, na verdade, Circuito Cultural Metropolitano. Queria que você falasse um pouquinho dele, do Circuito Cultural Metropolitano, que você participou, acho que da cidade de Altinópolis, né? Se eu não me engano, com a gente. E depois vou emendar uma outra pergunta para você. Beleza. Não, esse circuito cultural metropolitano, eu acredito que deveria ter assim, em toda a cidade. Foi sensacional porque ele trata a história de algumas cidades. No caso, eu participei de um zine contando a história de Altinópolis, né? E foi feito todo um trabalho de reportagem, de entrevistas por parte do pessoal que organizou. E aí eles separaram contos locais e distribuíram entre as pessoas que estavam desenhando. Eu fiquei com a Gruta que tem a história do índio e do dragão em Altinópolis. Foi sensacional desenhar aquilo. Eu pude pegar assim o que eu sabia fazer, colocar ali do jeito que eu gosto, né? Sem aquela cobrança, foi um trabalho sensacional. Foi um contato com um conto local que eu não conhecia. Tá? Então ele trouxe esse conhecimento, essa história da região para mim e para as pessoas que tiveram acesso àquela revista, né? Eu acho que tinha que ter mais desse fomento cultural, sabe? Pegar e resgatar aqui em Ribeirão, por exemplo, esses contos que têm uma história muito rica e montar esse tipo de coisa, elaborar, distribuir. Acho que falta um pouco disso, né? O espaço tem, pessoas correndo atrás tem, mas falta um investimento até público desse resgate. A minha visão é que falta um investimento público aqui em Ribeirão, né? Que no caso, esse circuito cultural metropolitano foi Altinópolis e Batatais o evento. Bom, então, Vitor, e agora nós vamos para as derradeiras. Acho que o Arnaldo travou ou fui eu que travei? Acho que o Arnaldo travou. Bom, eu vou fazer a pergunta então. Acho que eu sei qual é a pergunta que ele vai fazer, até que ele destrave. A pergunta é, no seu ponto de vista, né? Qual a sua visão de educação? Minha visão de educação. Isso. Deixa eu ver se eu consigo expressar o que eu. Essa foto do Arnaldo tá muito engraçada, ele congelado nessa pose, né? Minha visão de educação, deixa eu ver se eu consigo expressar o que eu acho que é educação, né?
Eu acredito que a educação é uma troca contínua entre o estudante e o professor. Tá? Eu tenho um certo período, um certo tempo, que eu venho tentando não utilizar a palavra aluno, né? Que a palavra aluno quer dizer aquele que não possui luz, né? E aí, depois de algumas leituras, algumas pesquisas, mais ou menos uns 2 anos e meio que eu venho tentando não utilizar o termo aluno. Tentar utilizar o termo. Inicialmente, eu tentava utilizar o termo educando, que é o termo utilizado pelo Paulo Freire, só que muita gente não entende que é um educando. Né? Então, para o entendimento geral, eu tenho muitas vezes tentado utilizar estudante, né? Porque nós, professores, somos eternos estudantes, a gente nunca para de estudar. O professor que para de estudar, ele pode parar de viver, né? Que estudar faz parte, estar sempre aprendendo, né? Eu acredito que a educação é uma troca mútua. Né? O professor não detém todo o conhecimento e toda vez em uma sala de aula você vai aprender muito com os estudantes, assim como eles podem aprender com você. Sempre, em toda a escola que eu passei, sempre busquei ter esse contato com o estudante para que ele pudesse expressar o que estava pensando. Né? Então, acho que muitas vezes o diálogo ele é a chave de tudo. Tá? O diálogo dentro da sala de aula, fora da sala de aula, ele é a chave para tudo. E esse diálogo professor e estudante, ele tem que possibilitar que haja essa troca que eu estou falando. Tá? Por exemplo, se eu propor para o estudante que vamos estudar a história do Brasil, ele tem que trazer algum conteúdo já. Por mais que ele ache que não sabe, por mais que ele ache que vai errar, ele carrega um conteúdo prévio. Tá? Seja uma história que ele ouviu da avó, uma conversa que ele ouviu da mãe, uma música, um desenho que ele assistiu. Todo mundo carrega esse conhecimento. E a escola é um espaço de maximizar esses conhecimentos, essa bagagem que todo mundo tem, né? Acho que o professor, eu já ouvi muita a questão do professor ser uma ponte, né? Acho que o professor ele tem que ser aquele que vai mostrar para o estudante que ele pode tomar impulso e seguir em diante. Tá? O professor que acredita, eu sei de tudo, eu sou tudo, ao meu ver, tá? Na minha opinião, ele está fracassando no trabalho dele. Tá? Porque o papel do professor é mostrar para aquela criança, para aquele adolescente, que ele vai chegar lá na frente e ele está carregando muito conhecimento. Tá? É um costume. A gente percebe isso em toda a sala de aula, em toda a escola. Como eu troco de escola todo ano, tá? Por ser categorial, cada ano eu estou numa escola diferente, a gente percebe muito que numa sala de aula o estudante não é que ele não sabe, ele tem medo. Porque ele aprendeu desde que era criança, pequenininho na escola, que se ele falasse algo errado, ele seria algo considerado errado, não algo errado. Né? Ele seria repreendido. E talvez o restante da sala iria rir dele. Então, cabe ao professor mostrar que ele tem voz, que ele tem que utilizar essa voz dele, e essa voz tem que ser utilizada para mostrar o que ele sabe. Tá? Lógico que ele tem que a gente não pode confundir essa liberdade dele falar com a liberdade de mostrar um pensamento violento. Tá? Isso tem que ser trabalhado com eles para que eles entendam a diferença da liberdade de expressão e a livre agressão. Né? A livre agressão é quando você expõe a sua ideia e você ofende alguém. Né? Acho que a educação ela trabalha nisso, é maximizar potenciais e cabe ao professor impulsionar esses estudantes. Tá? Todo professor é um eterno estudante e todo estudante pode ensinar muito para os professores. É uma troca eterna. Correto. A Ana Carolina até diz aqui, conhecimento só ganha sentido quando compartilhado. Obrigado por compartilharem conosco. Só de ouvir o nome Paulo Freire, meu coração volta a esperançar. De fato, o objetivo, né, desses encontros, dessas lives, é compartilhar, né? Interagir com as escolas, mostrar o que é feito, né, nas escolas públicas de Ribeirão Preto e região, e para que não fiquemos ilhados em nossas escolas e possamos compartilhar, né, das nossas ações.
Isso é muito importante, isso é válido, e é assim que se faz uma educação pública de qualidade. Arnaldo, você quer fazer mais alguma pergunta? A gente já vai começar a entrar agora, né? Nos encaminharmos, né, para o final da live. E quem quiser fazer pergunta ainda dá tempo. Então, coloque sua pergunta aqui, eu vou passar para o Arnaldo. O Arnaldo Eu gostaria de fazer uma colocação, se vocês me permitem. Opa, claro. Eu faço parte de 2 coletivos em Ribeirão, né, que é o Coletivo Z e um outro grupo. Eu estou falando coletivo, só que o outro é um grupo, na verdade, tá? Mas eu entendo que é um coletivo também, tá? O Coletivo Z, a ideia dele é divulgar cultura, né? Começou com a reunião dos fanzineiros ali e a ideia é propagar cultura. E eu faço parte de um outro que chama RP ao Quadrado. Quem organizou esse outro grupo é o Felipe Santos, se eu não me engano. E a ideia desse outro grupo é levar RPG em todos os lugares, em qualquer circunstância. Tá? Nós participamos da Feira do Livro no ano passado, onde os narradores de RPG... Primeiro, deixa eu explicar o que é RPG. Né? Falei algumas vezes, pode ser que alguém não entenda. RPG não é reeducação global postural, tá, pessoal? Ou postural global, não é nada a ver com arrumar a coluna, tá? RPG é role-playing game. É interpretar o papel de um personagem dentro de uma narrativa. É um jogo que já tem desde a década de 80, praticamente, tá? E tem um nicho muito grande de pessoas ali que estão participando. E esse grupo RP ao Quadrado, a gente vem tentando levar o RPG para várias situações. Como eu já uso o RPG na sala de aula em alguns momentos, tá? Eu intercalo desenho e RPG. Esse grupo, a gente tem conseguido espaço para levar o RPG com conteúdos muito além do que só a questão de um jogo, um divertimento. No ano passado nós participamos da Feira do Livro, e na Feira do Livro a proposta era pegar os 17 objetivos de conscientização ao desenvolvimento sustentável que a ONU propõe e desenvolver narrativas, jogos, onde os participantes iam entrar em conflito com essas questões da sustentabilidade e a relação deles em um determinado momento que colocaria em choque o que eles acham certo ou errado. Tá, foi sensacional, foi manhã e tarde, deu um público estupendo, foi muito bacana mesmo. Tá? A RP2 está um pouco parada por causa do distanciamento, mas nós temos gravado os vídeos falando sobre RPG, o que é RPG, como a RPG pode colaborar na educação, pode colaborar na sociedade, em treinamento também, tá? O RPG pode ser utilizado em treinamento, seja no RH, para ensinar algumas coisas, para você filtrar mesmo candidatos na hora de contratação. Tá? Então, eu queria trazer esse espaço para o pessoal conhecer a RP ao Quadrado, um grupo aqui de Ribeirão, organizado, liderado pelo Felipe. Felipe Santos, você vai achar um monte, mas procurem RP ao Quadrado. Muito bacana o trabalho. Bom, então o Vitor Pandão deixou a dica aí para vocês. Vamos procurar saber mais a respeito. É bem interessante. Quem está na escola pública, o RPG ele ajuda bastante. Eu há muito tempo não jogo, não participo de nada relacionado a RPG, mas quando eu era adolescente, eu gostava muito de participar, né? E aí eram horas, a gente ficava horas. Assim, a gente comprava pizza, entendeu? Era muita diversão, sabe? Aí vem aqueles apelidos, os nerds que jogam RPG. Mas, cara, hoje em dia não tem essa não, viu? Hoje em dia o pessoal já consegue mostrar, né, que não tem nada a ver com ser nerd ou com não ser nerd. De fato, é educação pura, né? Sim, lógico. Estimula a leitura. Literatura. É muito, muito interessante a RPG. Eu deixo essa dica para vocês. Vamos procurar, sim, saber. Entrar em contato com o Pandão, né? O Pandão depois pode até deixar contatos para as pessoas o procurarem posteriormente, né, Pandão? Opa, pode entrar em contato aí que a gente indica, sim. E antes disso, eu gostaria de saber se há alguma pergunta, uma pergunta agora que eu vou fazer com base
num entrevistador que eu gosto muito, que é o Antônio Bujanra, do Provocações, sabe? Sim, conheço. Tem alguma pergunta que nós deixamos de fazer e você gostaria que nós fizéssemos? Nossa, agora você me abraçou você me apertou sem abraçar, hein? É alguma pergunta que eu gostaria que vocês tivessem feito, E nós não fizemos. vocês não fizeram. Nossa, falaram de tudo, né? Perguntaram por que eu gosto de desenhar, como que eu uso desenho. Eu falei até um pouco além do que vocês perguntaram. Eu não sei. Talvez. Nossa, agora realmente me apertou sem me abraçar, hein? Eu fiquei. Sei lá, se eu planejo alguma coisa, Quais os próximos passos, algo assim? quais os próximos passos, né? Porque a gente não pode parar, não pode encostar, né? Quais seriam os próximos passos do Pandão aí? Ok, então, Vitor Pandão, me ocorreu uma pergunta aqui. Quais seriam os próximos passos de Vitor Pandão? Na educação, Olha, na vida? na educação, na vida, né? Eu acredito que. Eu costumo falar que eu já realizei os dois sonhos que eu tinha, né? Que o meu primeiro sonho era ser pai, eu sou pai hoje. Minha filha tem 2 anos, acho que a maior realização de todas é ver minha filha. E o meu segundo sonho era produzir uma HQ. E uma HQ, algo realmente que. Não, o Zine para mim já é HQ, mas produzir algo profissionalmente, como eu fiz na RP HQ, né? Eu acredito que os meus planos futuros é cursar pedagogia, porque eu almejo me tornar diretor de escola, tá? Eu quero ser diretor. Eu planejo fazer também mestrado em educação. Eu acho que já enrolei bastante, já está na hora de dar um passo adiante, né? Minha esposa me incentiva muito nisso. Acho que a pessoa que mais me incentiva, mais me apoia é a minha esposa, a Mônica. Acho que se não fosse ela, eu não teria, mesmo a paixão que eu desenvolvi pela sala de aula, eu não teria tomado coragem para abrir mão de 8 anos na cozinha para começar a dar aula, né? E na área do desenho, quem sabe até o final do ano ou no próximo ano, eu não venha participar de mais uma RPHQ, tá? E eu coloquei um negócio na cabeça que eu vou publicar uma HQ independente no formato Kindle. Eu já estou trabalhando nela, nos traços. Quero fazer ela até o final do ano disponível no Kindle para quem quiser ler uma aventura. Eu gosto de contar histórias, sabe? Eu gosto dessa narrativa. Eu acho que o desenho ele me dá voz que muitas vezes eu acabo não tendo a coragem, né? E na sala de aula eu ganhei essa voz e no desenho eu sempre tive essa voz, mas no desenho eu não sabia utilizar. E agora que a gente aprendeu a falar, mostrar o desenho para todo mundo, vamos seguir em frente, né? Quem sabe não me torno diretor um dia e ainda continuo sendo diretor e publicando história em quadrinho, né? Maravilha! Acho que a escola tem muito a ganhar, hein? Se você for diretor de escola pública, acho que a escola tem muito a ganhar. E então, pessoal, eu quero agradecer, né, a presença de todos, né? Repetir novamente as escolas aqui que são parceiras. Se eu me esquecer aqui, você me corrige, Arnaldo. Então, temos aqui as nossas escolas, né? Que eu sou professor coordenador do Jardim das Rosas, o Arnaldo do Alcides Correia. Nós temos também a escola, deixa eu ir lendo aqui, Expedicionários Brasileiros. Nós temos, qual o nome da escola da Yara, o Arnaldo Neto? Me fugiu aqui. De Cajuru? Acho que Messias. Eu vou abrir aqui para ver, senão, se eu não ler, pessoal, eu me perco. Lê aí, não esquece nenhuma não, João, são os parceiros. Tem o Neuza Maria do Bem, que é de Serrana, tem o deputado José Costa, que é de Serrana, tem os Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, tem o doutor Messias da Fonseca, de Cajuru, Galdino de Castro, Cajuru, Geraldo Torrano, também de Cajuru, e Antônio Barreiro, Altinópolis. Eu me esqueci de alguma, Arnaldo? Só isso, né? São essas. Acho que é isso aí, João. Que já são muitas, né? Primeira live, e seria muito bacana ter outras escolas parceiras.
para trocar ideias, para dar sugestões de lives, de atividades que sejam interessantes dentro da sua escola, para que possamos trocar essas figurinhas e desenvolvermos, não só numa escola, mas é interessante que haja essa interação entre escolas, para que todas as escolas troquem figurinhas e consigam desenvolver um melhor trabalho com seus alunos. Eu acho que isso é fundamental. Então, meu muito obrigado a todos. A Ana Luísa está aí também, diretora do Alcides Correia. Muito obrigado pela presença, obrigado por me deixar entrar aqui na página do Alcides Correia para poder desenvolver esse trabalho junto com o Arnaldo Neto. A Ana Carolina, a Carol está aqui presente. A Carol, ela é da sala de leitura da Escola Jardim das Rosas. É uma excelente professora e responsável pela sala de leitura de Jardim das Rosas há algum tempo. E ela desenvolve projetos, tem projetos bem interessantes e já desenvolveu muitas coisas bacanas. Eu estou com um grupo bem legal na Escola Jardim das Rosas, professores muito competentes. Bom, pessoal, então muito obrigado pela participação de todos. Eu vou passar a bola para o Arnaldo para ele falar da próxima live, porque já existe uma convidada para a próxima live. É com você, Arnaldo. E, na sequência, o Vitor Pandão, vai se despedir do pessoal. E aí eu tenho só mais uma pergunta para o Vitor Pandão, mas eu vou deixar o Arnaldo falar primeiro. Uma última pergunta para encerrar. Bom, pessoal, para a próxima, na verdade, até estourou o tempo, na verdade, né? Seriam 40 minutos, já estourou o nosso tempo de previsão da live. E para nossa próxima convidada, na verdade, é a Luísa Battistini, né? Ela tem esse livro que ela publicou, né, pela editora The Books. O lançamento foi o ano passado na Livraria da Travessa. Ela é uma jovem escritora, ela começou a publicar aos 11 anos de idade, tá? Ela já tem livro publicado por uma grande editora, tem mais outros livros também, então ela vai falar, e ela começou a escrever numa plataforma digital, então isso que é muito interessante, né? Ela vai bater esse papo, vai falar como que ela começou a escrever, de que forma que isso ocorreu, e vai ensinar também como que faz isso através da internet. Ela que conseguiu buscar a editora e se fazer conhecida na internet, até algumas editoras se interessarem, mas ela vai falar com vocês aí na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite. Agradeço às escolas parceiras, os alunos, o Vitor Pandão, tá, um amigo de longa data, já estreando aí na nossa live com sucesso. E, ô Vitor, então o João vai fazer a pergunta primeiro, né? Depois acho que você vai acabar se despedindo. Valeu, pessoal. Até sexta que vem. Então, Vitor, na verdade é uma curiosidade, meu gordo. Você disse que cozinhava, né, rapaz? Você era cozinheiro. Meu. E eu gosto muito de comer, né? Não cozinho não, mas eu gosto de comer. E, assim, quais eram suas especialidades, né, na cozinha? Trabalhou no Pinguim? Eu devo ter comido comida do Pandão e nem sei, algumas porções ali com chopp. Mas só para descontrair essa última parte, aí você já pode se despedir do pessoal. Valeu. Minha esposa costuma falar que o que eu sei fazer, poucas vezes eu fiz em casa, tá? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu acho que eu ando um pouco preguiçoso em relação à cozinha, né? Em relação à especialidade, eu sei fazer todos os pratos que são servidos, eu não sei se mudou o cardápio, né? Mas eu sabia fazer todos os pratos que eram servidos no Pinguim, né? Eu trabalhei lá desde os 19 anos, todos os pratos que eram servidos, todos os cortes de carne, eu sabia fazer. Então, não sei lá, posso oferecer um encontro algum dia, pessoal aí do Coletivo Z, eu posso fazer, se vocês aceitarem, né, uma rabada, né? Uma comida tipicamente pé no chão, né? Rabada, um arroz tropeiro, né? Acho que seria bacana isso daí, né? Ou até um parmegiana. Aí a gente começar a falar de comida essa hora, eu vou ficar morrendo de fome, né? Eu tô sem comer nada. Dobradinha.
Tá combinado então, Vitor. A minha É compromisso, hein? É a compromisso, minha então, hein? especialidade, agora eu vou falar. A minha especialidade é dobradinha. No YouTube. Aí teremos a prova. Ó, vou fechar que é uma coisa que quase ninguém come e que eu faço magistralmente é dobradinha. Ah, não, cara, isso aí ninguém come. Cara, tem que ser parmegiana realmente. Não, eu garanto que a hora que você. Ó, primeiro que a minha dobradinha não fede. Sério? A hora que tá fervendo, cara, normalmente tem um cheiro, a minha não tem esse cheiro, então já começa aí a qualidade. Olha só. Tá? A última vez que eu fiz rabada numa escola foi no Spinelli, dava para comer o osso, de tão macio que ficou. Olha, tem até gente se aqui, ó, para dobradinha. Então, no próximo planejamento ou replanejamento ou qualquer coisa assim, nós vamos ter um prato aí do Vitor Pandão fazendo uma parmegiana, ele falou parmegiana, né? Pode ser também, Isso aí, tá feito. Tá feito? Ótimo. Bem, pessoal, eu acho que eu vou me despedir aqui. Primeiro eu quero agradecer ao Jofra e ao Neto pela oportunidade de estar aqui conversando. É um momento muito bacana. Acho que essa oportunidade que vocês estão trazendo é um evento legal para todo professor poder trazer sua ideia, sua experiência. Não só professor, né? Eu acho que pessoas, né? Porque eu acabei falando mais dos desenhos do que da experiência como professor, né? E eu acho que é uma porta aberta muito bacana para o meio cultural de Ribeirão e da região. Isso tem que continuar, foi sensacional, tem que ir em frente, gente. Obrigado mesmo pelo espaço, pela divulgação, pela visibilidade, pela oportunidade. É uma grande satisfação estar aqui. Muito bacana mesmo, obrigado. A gente agradece, Pandão. Parabéns aí pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Foi muito enriquecedor hoje, né? Acho que os professores acabaram se inspirando, os alunos também, né? Isso é um exemplo para os alunos, para nós também. Parabéns aí pelo seu trabalho. Grande abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. É isso aí, valeu, Pandão. Muito obrigado. Espero ler o Pastel de Pelo em breve, tá? E começa a parmegiana. Deixa eu falar uma coisa para você, Vitor. Eu não sei se você sabe, eu tenho desenho publicado na Pastel de Pelo. Eu acho que tem uma... Sim. Quando a gente tem um evento que a gente fez, João, lá no Hierofante, não foi? Não, mas teve uma não foi? também. Foi. Tem um conto meu nessa Pastel de Pelo. A Pastel de Pelo, ela tinha... o Denis, ele tinha muito contato, né? Então a Pastel de Pelo, cada edição tinha um convidado, né, da região, e a número 8, o Denis montou ela como se fosse um combinadão. Então a número 8 tinha conto do Jofra, tinha desenho do Neto, desenho do Júnior, tinha desenho do Cordeiro, de Sá, tinha desenho do Vinil, e a número 8, quando você virava de ponta cabeça, a parte de trás dela era a número 1. Era o número 1. É verdade. Tem razão. Pessoal, vamos encerrar então. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Já deu 1h de live, já? Já deu 1h10. 1h10? Já. 1h10. O que eu te falei para você? Eu te alertei, hein, Vitor? Bom, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de todos. Esperamos vocês na próxima semana, né? Então vamos deixar então as sextas-feiras às 7h livres para assistirmos essa live que eu acredito que tem muito a melhorar. Você não acha, Arnaldo? Eu acho que sim, cara. E assim, isso aí é uma coisa que vai ficar de forma permanente e a ideia é alcançar o máximo de escolas, alunos, professores, comunidade, né? O legal é envolver também as famílias, né? Acho que é bem bacana, interessante aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar? Então, até breve e muito obrigado pela presença de todos. Tchau.